A paz do Senhor a todos aqueles que assistem a este vídeo de hoje. Para darmos início, eu gostaria que todos refletissem comigo no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vou pegar minha Bíblia e diz da seguinte maneira: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, disse o Senhor: vai, toma uma mulher prostituta e gera filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, afastando-se do Senhor. É muito interessante essa mensagem. Oséias é um profeta levantado para um tempo onde Israel estava dividido em dois reinos. Havia então o reino sul e o reino norte. O reino norte se afastou ainda mais dos caminhos de Deus. Então o livro de Oséias tem passagens mais voltadas a falar sobre o reino norte. Os dois reinos possuíam reis diferentes, um era Jeroboão e outro era Roboão. Então, no meio da sua caminhada, Oséias é levantado como um profeta de Deus. Profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo. Mas só que Oséias não passaria apenas palavras, porque Deus levanta Oséias da seguinte maneira: ele diz: vai, pega uma mulher prostituta e tenha com ela filhos da prostituição, porque o meu povo me traiu. É muito rotineiro a gente ouvir de determinadas pessoas que nós somos a noiva de Cristo, e não está errado. Porém a diferença é que muitos que estão dentro não são noiva, mas são prostitutas. Muitos que estão dentro estão cometendo adultério contra Deus, porque eles preferem os prazeres carnais do que servir a presença. E essa é uma tecla que eu sempre vou bater quando eu trazer uma mensagem de reflexão, porque eu não vim aqui confortar ego de crente, mas eu vim confrontar o seu ego. Porque muitas vezes quando nós somos confortados, nós não mudamos, mas sempre quando nós somos confrontados, há mudança. Mas aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Porque Deus levanta um homem que era profeta, e imagina para ele como seria se casar com uma prostituta. Imagina para ele como seria ter que ir a um prostíbulo e pegar uma mulher chamada Gomer para se casar com ela. Ele teria que amá-la e ter filhos com ela. Olha o pedido que Deus faz a um profeta, porque ele queria demonstrar através da vida deste profeta Oséias como a nação estaria tratando a Deus, como a nação daquele reino estaria traindo a confiança de Deus, os princípios de Deus. A nação do reino norte se acostumou a buscar os costumes, os ritos religiosos de cananeus, do povo cananeu. Estas pessoas idolatravam a Baal, e eles começaram a tratar Baal como Deus e deixar o verdadeiro Deus de lado. E assim foi passando o tempo, e assim foi passando os costumes, e assim o povo foi se afastando do caminho de Deus. Então Deus olha para esse cenário, Deus olha para essa cena, e ele levanta então Oséias, porque ele precisava falar para o povo: ei, vocês estão me traindo. Ele precisava falar para o povo: ei, vocês precisam voltar ao caminho, porque vocês estão sendo como prostitutas aos meus olhos. Vocês têm deixado o meu caminho de lado para se prostituir com deuses pagãos. Vocês têm deixado os meus caminhos de lado para satisfazer os seus desejos carnais. A religião cananeia buscava por orações emotivas, orações que mexiam com o coração. Na verdade, a palavra diz que o coração é enganoso. Então aquilo que agrada o seu coração, se não for da vontade de Deus, você tem que cortar. Mas só que é muito interessante, porque os cananeus viviam na prostituição, e aquele reino também vivia numa época de muita prostituição entre eles. Então Deus levanta um homem para buscar no prostíbulo uma mulher chamada Gomer, porque ele precisava mostrar ao povo, através de Oséias,
que aquele povo estava seguindo caminhos divergentes, que aquele povo tinha deixado de seguir os costumes da palavra. Então Oséias é levantado e ele tem que ir até um prostíbulo. Imagina o cenário de Oséias, imagina o que ele deve ter pensado, o que ele deve ter sentido. Ele, um profeta de Deus, tendo que se casar com uma prostituta, para mostrar que esta nação estava se prostituindo. Imagina ele chegando ao seu pai e falando: pai, eu vou casar. Pai, eu arrumei uma mulher, e esta mulher foi escolhida principalmente por Deus. Então seu pai devia ter olhado para ele e falado: parabéns, meu filho, deve ser uma mulher abençoada, deve ser uma mulher usada por Deus. Mas então Oséias olha para o seu pai, provavelmente aqui, e ele diz: pai, essa mulher trabalha em um prostíbulo. E talvez o pai dele pergunte: e por que você irá se casar com ela? Porque Deus pediu. Mas por que ele pediria isso? Porque a nação tem se prostituído, e é necessário que alguém mostre a este povo que a prostituição os leva para caminhos a qual eles não deviam andar. Então Oséias é levantado com este intuito, e no decorrer do livro, Deus vai mostrando a Oséias tudo que ele faria com um povo que é incrédulo, tudo que ele faria com um povo que o trai. É muito interessante o jeito que Deus fala com as nações. É muito interessante o jeito que Deus fala com o seu povo. Porque Deus sempre vai falar de um jeito que o povo entenda. Mas essa é a questão, muitos não querem entender. Por isso escolhem servir outros caminhos. Por isso escolhem idolatrar outros. Mas Deus está dizendo: ei, você é como uma prostituta vivendo em adultério. Porque eu não te chamei para seguir seus caminhos, eu te chamei para seguir os meus. Ah, Ícaro, então isso é contra o livre-arbítrio? Não, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe seguir a Deus ou seguir ao mundo. Você escolhe viver no ato de práticas do pecado ou se render a Deus. Mas quando você se rende a Ele, você tem que entender: você já não governa a si mesmo. Você será governado por Ele. A palavra vai dizer: lembrando-lhes que são livres, mas se tornam escravos daquilo que lhes domina. Se quem me domina é Deus, eu me torno escravo dele para fazer as vontades dele. Ele se torna o meu Senhor e eu se torno o seu servo. Mas quando o mundo nos domina, nós somos como prostitutas, traindo Jesus, traindo o seu sacrifício, traindo a Deus, traindo tudo que Ele fez por nós, por apenas preencher prazeres carnais. E Jesus tem falado muito essa semana ao meu coração, e Ele diz: se afasta daquilo que te afasta de mim, porque não é da minha vontade ver meu povo perecer. Por isso eu levanto profetas, por isso eu levanto pessoas para falar com meu povo. Mas meu povo tem tapado os ouvidos, meu povo tem deixado de me escutar. Meu povo escuta mais o mundo do que a mim. Meu povo prefere ter o ego confortado do que confrontado. Oh meu Deus, quando o povo vai mudar? Quando o povo vai decidir ouvir a palavra de Deus e seguir os seus caminhos? Deixar o orgulho de lado, porque Deus abomina o orgulho. Porque o homem quer realizar tanto o seu desejo, tantos desejos carnais. O homem foca em seu ego, o homem foca em crescer aqui no mundo. Mas onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, ali se encontra o seu coração. Mas Deus nos levanta para pregar o evangelho a uma nação prostituída, a uma nação que se prostitui rotineiramente. Mas eu não sou diferente de vocês, eu também. A palavra é como uma espada de dois gumes que, enquanto atravessa vocês, atravessa a mim. E eu sei o quanto eu tenho que mudar. Mas nós temos que ser como Davi, que quando pecou, ele se prostrou e se arrependeu e disse: Deus, tira a coroa,
Deus, tira o reino, Deus, tira essas vestes, mas não afaste de mim a tua presença, porque tudo que é terreno não vale nada, porque tudo que é terreno nos afasta, mas o que é de Deus nos aproxima. Uma nação, um povo que se prostitui, uma nação, um povo que troca a presença por qualquer coisa, uma nação, um povo que não está decidido a seguir a Cristo mais do que a seguir seus desejos carnais, uma nação que age como animal. Nós nos gabamos porque nós raciocinamos, mas parece que às vezes agimos por instinto. Apenas queremos preencher os desejos carnais, queremos buscar o desejo do nosso ego e não queremos ser confrontados pela palavra. As pessoas dizem Jesus é amor, as pessoas só sabem dizer que o amor cuida, que o amor tudo suporta, mas o amor de Jesus traz consigo arrependimento. Como posso dizer que amo a Cristo se não me arrependo? Que amor é esse que tem sido pregado nas igrejas? Que amor é esse que tem sido pregado nos altares? Um amor que não transforma, um amor que não gera arrependimento, mas um amor que aceita você do jeito que você é. Entenda, Jesus não te aceita do jeito que você é. Se ele te aceitasse do jeito que você é, ele não teria que ter vindo morrer numa cruz por você. O amor de Cristo gera mudança. E se você diz que ama, mas não é transformado, você não passa de um hipócrita na casa de Deus. Essa palavra é dura. Essa palavra poucos querem escutar, mas é tão necessária hoje quanto era nos anos atrás, quanto era 2000 anos atrás. Criticamos tanto os fariseus por terem tratado Jesus daquela maneira. Mas se Jesus estivesse hoje aqui pregando o evangelho para o povo, as igrejas estariam vazias, porque ninguém quer ouvir a verdade, porque ninguém quer seguir o caminho estreito, todos acham um jeito de alargar a porta. E é por isso que naquele grande dia, como Jesus disse, vai ter pessoas que estarão gritando: Senhor, Senhor, eu comi, eu bebi na sua presença, eu expulsei demônios em seu nome, eu realizei milagres. Jesus, eu estava lá, eu estava fazendo as obras, eu fiz o que você me pediu, mas fez com o coração cheio de hipocrisia. Durante o caminho você se perdeu, fez as obras do Espírito, mas estava com um corpo carnal, estava realizando as vontades carnais. O templo deixou de ser um lugar de busca e adoração e se tornou um local de comércio. Estamos comercializando a fé, estamos comercializando a busca. E disso Deus não se agrada. Comia, bebia na presença, tomava ceia, mas o coração não era de Cristo. Mas nunca se rendeu aos pés da cruz, mas nunca admitiu os seus erros e se arrependeu. Pregavam o evangelho, almas aceitavam Jesus, mas quando saía da igreja, parecia mais carne do que o Espírito, e aquilo que é inclinado à carne, se torna mais forte a carne, aquilo que é inclinado ao Espírito, deixa o Espírito mais forte. Mas é interessante porque Apocalipse vai nos dizer: aquele que é sujo, então suje-se mais, porque no inferno só há sujeira, só há pecado. Mas aquele que é santo, santifique-se mais, santifique-se a cada dia, porque no céu só há santidade. Nós estamos tratando Jesus, nós estamos tratando Deus
como um noivo paciente, como um noivo que aguenta ver tanta traição. Mas um dia virá a ira dele sobre nós. Um dia virá o julgamento dele sobre nós, onde o joio será separado do trigo, onde as amantes prostitutas serão separadas das noivas de Cristo. E de que lado você vai querer estar? Você prefere ser uma prostituta na terra ou uma noiva no céu? Cristo não te chamou para viver como o restante das pessoas. Por isso ele diz: sois sal da terra e luz do mundo. A diferença está nas nossas atitudes. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem satisfazer seu ego carnal? Do que adianta o homem satisfazer suas realizações pessoais e perder a sua alma? Porque o homem se perde no caminho. Jesus não te chamou para realizar os seus objetivos egoístas. Jesus te chamou para realizar os desejos dele. Jesus te chamou para realizar as vontades dele. Então para de colocar a sua carne à frente da vontade de Deus. Para de colocar os seus caminhos à frente dos caminhos de Jesus. Afasta-se do pecado. Fuja. Porque o Jesus está voltando. É necessário arrependimento. É necessário palavras que confrontam. É necessário que você seja transformado para que transforme outros. É necessário que acabe o evangelho hipócrita de pessoas que comercializam a fé para benefício próprio. Sejam transformados pela palavra, para que ela possa transformar a outros, para que nós deixemos de lado toda hipocrisia, toda vontade carnal. Recebam essa palavra com alegria. Eu sei, não é fácil ouvir tais palavras, mas é necessário. Eu agradeço a todos que me acompanharam até este momento. Eu agradeço a todos que assistiram com atenção. Eu agradeço a Deus porque eu sei que através desse vídeo Ele alcançará almas e almas serão transformadas. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe.